Eu quero falar hoje sobre justificação, aquele que é o remédio de Deus para toda a humanidade, né? Aquilo que Deus traz para nós como solução para todos os problemas da nossa vida. Então eu espero que você tenha trazido sua Bíblia. Se trouxe no celular aí, abra, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler basicamente o capítulo 3, 4 e 5, só que não todos os textos. Eu vou pular apenas alguns versículos e vamos ponderar em cima desse texto, assim como eu fiz também na semana passada, tá? Uma das grandes crises que a gente vê na humanidade, né, uma das grandes crises que a gente percebe na nossa atitude em tentarmos ser pessoas que vivem esse caminho do Evangelho, é essa arrogância da justificação pelas obras. Isso é algo inerente ao ser humano, porque nós vivemos num mundo onde dizem para a gente que nós devemos nos esforçar para que sejamos recompensados segundo o esforço que a gente tem. E tem muita gente que acaba achando que essa ideia da meritocracia, que querendo ou não, acaba valendo para muitas coisas na vida, isso também se aplica à fé. Os Estados Unidos é um país às vezes muito doente no que se refere à sua maneira de ver a espiritualidade, exatamente por conta do quanto a meritocracia se tornou o padrão do modelo educacional deles. Lá não tem passar a mão na cabeça, lá você tem que fazer por onde. Eles dizem, aqui é a terra da oportunidade, mas você tem que fazer por onde. Você tem que se esforçar, você tem que ralar, você tem que buscar o melhor estudo, o melhor emprego, você tem que trabalhar duro, porque quem trabalha duro consegue as coisas. De certa maneira, isso é uma verdade universal, isso é uma verdade que serve para quase todos os casos. Só que a fé estadunidense, né, norte-americana, muitas vezes tem se tornado deformada por conta das pessoas acharem que esta aplicação a respeito da meritocracia, ela também se aplica à fé. As pessoas acham que você pode, por conta daquilo que você faz, fazer com que Deus se agrade de você de alguma maneira. Na última pregação que eu tive a oportunidade de fazer aqui, que se eu não me engano foi no domingo, né? Eu tentei falar um pouco sobre o como que nós somos naturalmente condenados, o como que não há em nós bem algum, e sobre como Deus se agradou de nós quando não havia em nós bem algum. Não somos condenados pelos pecados que cometemos, mas pela natureza pecaminosa que já está em nós desde o começo. Ou seja, a gente já nasceu no prejuízo, porque herdamos essa natureza pecaminosa de rebeldia contra Deus. E graças a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, por amar pessoas que não merecem, gente como nós. Agora, como esse procedimento acontece? Não acontece por obras, e não que as obras não sejam uma parte fundamental daquilo que é a fé, só que a obra não é o que move a fé, mas é a fé que move as obras. Ou seja, nós não fazemos para ser, nós fazemos porque entendemos que já somos. Se olharmos no espelho, o que você vai ver que você é exatamente aquilo que eu falei no domingo passado. Nós somos pecadores, nós somos condenáveis e condenados, nós merecemos o inferno. Mas agora, olhando para o que o texto prossegue em nos apresentar, né, nós percebemos então que pela fé nós temos a possibilidade de alcançarmos a justificação em Cristo Jesus, e em nenhum outro lugar, e de nenhuma outra forma. Somente em Cristo Jesus é que a gente pode sair de ser uma pessoa maldita, né, diante de Deus, diante de toda a criação, e se tornar verdadeiramente um filho. Então abra comigo em Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos 3, 19. Beleza? Lá diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso que a gente viver por mandamentos é a maior tolice que alguém pode buscar na sua vida, porque o mandamento não baliza a graça, mas baliza o pecado. O mandamento serve para colocar a todo homem debaixo de pecado, todo homem debaixo de condenação. E aí o texto continua falando: por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes pela lei vem o conhecimento do pecado.
Aí no verso 21 agora, fala sobre a questão da justificação. Uma vez que a lei se torna insuficiente para nos salvar, insuficiente para transformar a nossa vida, e ela serve muito mais para a condenação do que para a salvação, então como Deus opera essa salvação em nós? E o 21 diz: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a única fé que verdadeiramente traz para nós a possibilidade de salvação, da gente falar em salvação, é essa fé baseada na convicção de que a morte de Cristo foi para pagar os nossos pecados. Agora, uma vez que você tem esta consciência, como agora você vive daqui em diante? Folgadamente, achando então que Deus é o seu palhaço, é o seu mordomo que está aqui para te servir, para que você então, quando precisar, abuse de sua graça, abuse de sua boa vontade. Como diz aí o meme, né? Deus não é tuas nega para ficar ao seu serviço, fazendo aquilo que você deseja. Mas nós deveríamos ter um sentimento de gratidão profunda por entendermos que, podendo Deus exigir de nós tantas coisas, e talvez a que seria necessário exigir de nós seria a morte, porque é isso que merecemos, Ele exige de nós algo muito mais simples. Ele exige que creiamos no caminho que Ele gera para viabilizar a salvação, que é Cristo Jesus morto no nosso lugar, morto para pagar pelos nossos pecados. E aí, continuando, abre Romanos capítulo 4, do primeiro versículo. Diz assim: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Explicando isso aqui melhor: aquele que faz algo correto, quando ele recebe a recompensa, não é uma recompensa segundo a graça. Por exemplo, o seu salário no seu trabalho no final do mês não é graça, ele é a recompensa pelo seu esforço. Mas aqui o que o texto está dizendo é que Abraão, o que ele recebeu, não foi pela dívida. Verso 5: não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Olha que legal. Então o que esse texto aqui está dizendo? Mesmo quando a gente pega os heróis da fé, os grandes homens na história bíblica, que a galera adora endeusar, né? Abraão era para o judeu o pai da fé, literalmente aquele cara que eles tinham orgulho de dizer assim: somos da descendência de Abraão, somos filhos de Abraão. E hoje em dia, às vezes na nossa religiosidade, nós fazemos a mesma coisa. Nós dizemos: eu sou da igreja tal, eu participo do culto do pastor tal, eu sou evangélico. Então os fariseus faziam isso também, eles tinham esses títulos para usar. Davi, um cara que fez tanta coisa boa, tanta coisa em nome de Deus, e como também mijou no barranco, né? Como também pecou, como também adulterou, matou. Abraão, como esse cara errou, entrega a sua mulher para Faraó, mentiu, fez tantas coisas que Deus falou para ele não fazer, e ainda assim ele é o amigo de Deus, o pai da fé para nós. Então você olha a vida desses caras, e a conclusão que você chega é de que a justiça de Abraão e de Davi, de modo nenhum pode ser considerada por aquilo que eles fizeram. Então por que nós dedicamos a nossa vida a tentarmos fazer coisas para alcançarmos a justificação? Aquilo que fazemos deve ser reflexo de um coração grato àquilo que já entendemos, que Deus nos justifica pela nossa fé.
e não por aquilo que nós fazemos. Não precisamos ou fazer nada, ou pior, não podemos fazer nada. Nós não temos o poder de nos colocarmos na mão de Deus, mas Jesus disse que aqueles que o Pai o dá, Ele não perde nenhum. Ou seja, da mesma maneira que a gente não tem a possibilidade de se colocar na mão de Deus, mas isso é por sua graça, pela bondade do Senhor, uma vez que Deus coloca a gente em suas mãos, ninguém pode nos tirar de lá, mesmo que sejam os nossos pecados, mesmo que sejam as nossas lutas. Será que nós vivemos dentro dessa convicção? Ou será que a gente fica atropelando a correria da vida, achando que nós temos que fazer alguma coisa, que nós sempre estamos em dívida com alguém? Toda a dívida foi paga na cruz. Capítulo 5, passa mais um pouquinho para frente aí. Capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa ainda se animar pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, esse é o grande desafio de Deus para nós. Nós entendemos que, se sendo inimigos de Deus, sendo pessoas que nasceram em condenação, que mereciam o inferno, ainda assim nós recebemos tamanha prova de amor, por Cristo ter se feito sacrifício no nosso lugar, Ele ter morrido no nosso lugar. E nosso, eu estou dizendo de maneira bem ampla. De maneira bem ampla. Cristo morre por aquele cara que arromba a igreja para roubar aquilo que está aqui dentro. Cristo morre por aquele que é o homem violento, pelo traficante. Ele morre por aqueles que nos matam. Cristo morre. Agora, se Cristo faz isso, quando a gente ainda era inimigo dele, como a gente pode medir o amor de Deus por nós, à medida em que a gente agora entende o poder da reconciliação, né? Que a gente alcança nele através da fé? Ou seja, se fomos amados quando estávamos longe de Deus, quão grande é o amor de Deus agora que temos a oportunidade de vivermos em gratidão na presença dele. Ou seja, esse sentimento tem que ser gerado em nós. Nós entendemos que o amor de Deus por nós é incalculável, é imenso, é algo que não respeitou a coerência da justiça dos homens. Amou gente que não merecia, para que a gente vivesse agora da maneira que Cristo Jesus nos ensinou a viver. E se esse amor era grande antes, imagina como é esse amor por aqueles agora que dedicam a sua vida no caminho da justiça, né? Bem legal. E ainda em Romanos capítulo 5, pula aí para o verso 18, para a gente encerrar. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, será que nós vivemos segundo esta ideia de que o pecado que nos desconectou do Pai uns dos outros, agora já não tem mais poder sobre nós, né? Porque uma vez que a gente vive pela fé na justiça ensinada por Cristo, a gente não apenas alcança remissão, como a gente recebe de Deus a vida eterna. Antes a gente era inimigo de Deus,
A nossa natureza já nos fazia assim. Agora nós não apenas estamos perdoados quanto ao nosso passado, como recebemos de Deus a promessa de uma vida eterna. E uma vida eterna não é essa coisa utópica de morre aí agora e se fica lá no céu com os anjinhos pelados, tocando harpa, aquela coisa bucólica. Vida eterna é ter a vida de Deus em nós, começando agora, porque Deus já está na eternidade, e nós agora recebemos pela fé em seu Filho Jesus, a possibilidade de vivermos essa vida. Agora, você vai dizer, eu às vezes não sinto isso, porque eu estou no meio do sufoco, e o texto anterior fala isso, fala sobre as dificuldades, fala sobre as provações, e como tudo isso, depois de uma série de caminhos, tem que gerar em nós esperança, e esperança é a capacidade de esperar, em detrimento de quanto tempo isso venha a levar, independente de quanto tempo isso venha a levar. Nós agora precisamos, pela nossa fé, estimularmos uns aos outros, e estimularmos o nosso coração a desenvolver esperança, para que a gente creia que a vida de Deus precisa se manifestar em nós, porque menos do que isso, significa que nós estamos distante daquilo que é a obra redentora de Cristo para a nossa vida. Então não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado, não precisamos mais fazer as coisas que nós fazíamos. Eu preciso ir num culto de libertação. Não, você não precisa. Pelo sacrifício na cruz você já está liberto. Se você precisa de ajuda de alguém para te dar uns tapas na cara e falar, irmão, vamos para frente, conte com a gente. Mas não é ninguém, nenhum homem sobre a face da terra colocando a mão na sua cabeça que vai fazer com que você se torne salvo ou livre. Não é com nenhum dinheiro que você coloque nesse envelope e ponha nessa caixa que vai fazer com que você seja mais abençoado ou salvo ou livre. É pura e simplesmente por sua graça, a graça de Deus, o favor de Deus pelos homens de dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. E por isso não apenas deixamos de ser condenados, mas agora ganhamos uma cadeira cativa, uma cadeira nossa, na mesa junto com o Pai. Um lugar privilegiado, um lugar do qual não somos dignos. E eu espero que haja em nós a consciência de que, não sendo dignos, a gente não viva de maneira indigna mais, mas a gente viva de maneira grata, fazendo com tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, aquilo que for possível para glorificar o nome do Pai. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos perdão porque muitas vezes não entendemos a dimensão do sacrifício do Teu Filho Jesus e o poder da justificação que veio através desse esforço dele em derramar o seu sangue por nós. Pedimos perdão porque, por mais que às vezes nós falemos sobre fé e nós falemos sobre graça, às vezes ainda há no nosso coração um sentimento de tentarmos alcançar as coisas pelos nossos próprios esforços e méritos. Perdoe-nos, Senhor, porque nós tentamos fazer aquilo que é obra apenas sua. Só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode salvar a humanidade, Pai. Nós somos apenas instrumentos do Senhor para manifestar o seu amor, a sua bondade e a sua graça, o favor imerecido do Senhor pelos homens, de amar aqueles que não merecem, assim como o Senhor nos amou quando nós vivíamos segundo os nossos próprios desejos. Obrigado, Senhor, por este amor, e use a nossa vida para que o Senhor seja glorificado em cada momento, em cada situação, em cada pequeno detalhe daquilo que o Senhor nos colocar na nossa vida, em relacionamentos uns com os outros, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos passar para o momento de oração, né, irmãos?